Meus amados irmãos, uma boa noite, mais uma vez estamos aqui, tendo o privilégio de termos mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículo 45. Hoje, como nós estamos nesse momento que é um momento de reflexão para o mundo inteiro, quando se fala de Semana Santa, então gostaria também de estar compartilhando com você algumas reflexões acerca da Semana Santa. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 45. Diz assim: Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Vamos orar. Pai eterno e santo, pedimos que tu fales conosco nesta noite usando a tua santa palavra, que tu abras a nossa mente e o nosso coração para que possamos, meu Senhor, nesta reflexão, experimentarmos da tua presença e do teu poder e podemos assim, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome em todo o nosso viver. Pedimos que tu assim o faças, meu Deus, para o teu santo louvor e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos meditar então nesse texto. Nós estamos falando esses dias sobre Semana Santa. O mundo inteiro está voltado para este evento que nós chamamos de Semana Santa, que faz parte de uma comemoração que está vinculada a todo o cristianismo. Todos os cristãos consideram que esses são dias diferenciados porque nós celebramos a morte de Jesus Cristo na cruz. Mas olhe, ao pensar em trazer para você uma mensagem sobre a Semana Santa, eu comecei a pesquisar para saber exatamente em que dia começava a Semana Santa. E principalmente comecei a pesquisar sobre a paixão de Cristo para perceber em que momento exato da vida de Cristo e, aliás, da finalização da sua vida, começa realmente a paixão de Cristo. Essa palavra paixão, ela é uma palavra que tem um sentido ou se refere a um sentimento muito forte. Essa palavra ela tem várias aplicações. Ela é utilizada de inúmeras maneiras. Mas eu estou usando aqui a palavra paixão de Cristo, como se usualmente usa em relação a Cristo, como o processo de sofrimento de Cristo por nós, o que implica, portanto, ou tem como base o sentimento tão profundo, tão relevante, tão significativo que ele tinha por todos nós. Então eu quero compartilhar um pouco com você a esse respeito
sobre esse sentimento tão forte que Jesus tinha e que Jesus tem por nós. Agora, em primeiro lugar, depois de toda a minha pesquisa, de toda a minha reflexão a respeito de em qual momento exatamente começa a paixão de Cristo, eu tive algumas percepções e são essas percepções que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a paixão de Cristo, ela começa no céu, quando Jesus abre mão da sua glória eterna e pensa em nós, seres humanos. Portanto, meus queridos, este sentimento profundo de Cristo por nós, esse sentimento de amor por nós, ele não começa numa sexta-feira, ele não começa no processo de crucificação, ele não começa quando Jesus é preso e julgado, injustamente inclusive julgado, e depois ele é declarado culpado e então é morto. Não, meus amados, a paixão de Cristo é muito mais profunda do que isso. Ela não começa neste momento, neste período de tempo. A paixão de Cristo por nós começa na eternidade, quando ele decide se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus amados, eu quero que você reflita nesse fato tão importante. A paixão de Cristo começa no céu, quando ele abre mão da sua glória eterna. E essa paixão de Cristo, ela não para aí, obviamente. A paixão de Cristo continua quando ele decide nascer numa manjedoura, destituído de toda a sua glória. Ele que viveu nos palácios celestiais, ele agora se revela a nós, e ele então nasce de uma família simples, de uma família pobre, no meio de animais, porque não tinha para ele um hotel, uma hospedaria. E então o Filho de Deus, o Rei dos Reis, se revela a nós nesta circunstância tão humilde e tão simples. Isto é paixão de Cristo. Havia no seu coração um sentimento tão forte, tão profundo, tão significativo para conosco, que independente de qualquer coisa, independente da sua glória, ele se sujeitou a nascer, mesmo sendo ele Rei, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele se coloca em um dos lugares mais humildes da terra e se apresenta ao mundo como o Salvador eterno de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas, de todas as vidas. Ele se apresenta como o meu Salvador, o seu Salvador, o Salvador de todos aqueles que se submetem a ele. Em terceiro lugar, eu quero que você entenda que esta paixão de Cristo, esse amor profundo dele por nós, este anseio que há na sua alma de se sacrificar por nós, ela continua quando ele suja os seus pés puros na poeira das terras da Galileia. A paixão de Cristo, portanto, não é um ato que se inicia e termina num período curto de tempo, em um dia ou numa sexta-feira. A paixão de Cristo é um processo de vida em que ele se coloca à nossa disposição e sofre por nós para nos salvar. Eu quero que você entenda, meu amado, que a paixão de Cristo, ela também se revela, ela se faz presente quando ele vai para um deserto e se deixa tentar por Satanás durante 40 dias. Ele se encontra ali num ambiente desfavorável, num ambiente perigoso, num ambiente de oposição, porque nesse momento o sentimento que ele tem para com você, para comigo, para com todos nós, é um sentimento em que ele se dispõe a correr perigo, a arriscar a sua vida, porque ele tem por nós uma profunda paixão, um profundo amor, um sentimento incomparável por toda a humanidade. E ele demonstra isso
quando ele se deixa tentar, depois de 40 dias, sem comer e sem beber, sem se alimentar, ele está suprimindo a si mesmo de todos os recursos de vida, porque ele deixa de comer, ele deixa de beber, para ele estar naquele momento passando por um processo que o prepararia, que o capacitaria mais e mais para se tornar o Salvador do mundo. Meus queridos, a paixão de Cristo se revela ainda a nós quando ele se deixa batizar por um ser humano comum, um ser humano pecador, que o próprio João Batista, que o batizou, ele assim se vê e assim o declara. Ele diz: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, no entanto, você vem a mim para ser batizado. A paixão de Cristo se revela a nós quando este Deus eterno, todo-poderoso, se faz homem e sendo puro e perfeito, ainda que João não fosse digno de desatar as correias da sua sandália, ele se submete e ele diz: João me batiza, porque Jesus amava tanto o mundo que se submeteu aos processos do mundo, religiosos, políticos, sociais e etc., por causa desta paixão, deste seu tão grande amor. Meu amado, a paixão de Cristo por nós se revela ainda quando ele escolhe e confia em 12 homens tão limitados para serem os seus assessores e sucessores. Jesus era tão apaixonado pelo homem, tão apaixonado pelo ser humano, tinha um sentimento de tanta consideração e respeito para com o ser humano, que ao invés de escolher anjos, serafins ou querubins para fazer a sua obra, ele decide escolher seres humanos limitados, com todas as suas dificuldades, com toda a sua problemática humana, e ainda assim ele confia a estes 12 homens o sucesso da sua obra, o sucesso do seu investimento de vida. Ele dá a vida pela humanidade e ele confia que estes homens limitados serão capazes de levar adiante a obra que ele tão sacrificialmente iniciou, que tanto lhe custou. Ele está disposto a confiar e colocar nas mãos destes homens a continuidade, a responsabilidade pelo progresso desta obra. Isto é paixão de Cristo por nós. A paixão de Cristo se revela ainda quando ele viaja pelas cidades sujas de todas as regiões, pregando o evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos e libertando todos aqueles que eram cativos de Satanás. A paixão de Cristo, o seu amor profundo, a importância que ele dá ao ser humano se revela neste momento em que ele se dispõe a nos auxiliar, a nos livrar da angústia, da dor, das situações adversas da vida, e ele então se propõe a ser esta solução, este caminho de salvação para nós. Isto é paixão de Cristo. Isso demonstra um grande amor, um profundo amor, um incomparável amor, que só o Filho de Deus, somente ele, até hoje, desde o início de toda a eternidade e até o fim de toda a eternidade, ele demonstra e demonstrou por nós. E estamos falando aqui sobre início e fim da eternidade, ainda que isto pareça uma contradição, mas o que eu quero dizer é que este Deus nos amou desde o sempre. Por isso é que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E desde que ele foi alfa, nos amou e se sacrificou por nós, porque havia para conosco uma paixão no seu coração. Desde que ele se tornou o ômega, ele continua e continuará apaixonado por nós,
nos amando com um amor especial, porque Ele decidiu que nós seríamos dele, exclusivamente dele, a ponto dele nos chamar a sua noiva querida, pessoas especiais para ele, pelas quais ele deu a sua própria vida para nos salvar. Isto é paixão, não apenas a crucificação, mas todo o seu processo de vida, todo o seu processo de nascimento, de vivência e posteriormente morte. Portanto, a paixão de Cristo não está limitada a uma cronologia de fatos que ocorrem, mas a paixão de Cristo, ela está, na verdade, abrangendo todos os aspectos daquilo que Deus, na sua graça, realizou por nós. Meus amados, a paixão de Cristo se revela quando Ele misericordiosamente, vendo homens famintos, crianças famintas, mulheres famintas, Ele multiplica os pães e alimenta a todos eles, porque este é o Cristo que supre todas as nossas necessidades. Meus amados, a paixão de Cristo se revela quando seus olhos misericordiosos percebem pessoas atormentadas por seus pecados e culpas e as liberta. Quando ele olha para uma prostituta e ele, ao invés de apedrejá-la, como mandava a lei, ele levanta os olhos para ela e misericordiosamente lhe diz: vai, não peque mais. Ele, portanto, a libera da sua culpa, da sua condenação, do seu pecado. Isto é paixão de Cristo. Ele fez isso por causa do seu profundo amor, do seu tão intenso amor por nós, por causa da sua paixão por nós. Meus amados, a paixão de Cristo se revela ainda quando ele se aproxima dos rejeitados pela sociedade, quando ele se aproxima dos leprosos, que ninguém queria chegar perto, dos publicanos, que todos rejeitavam por serem traidores da pátria, quando ele se aproxima das prostitutas, porque eram impuras. A paixão de Cristo se revela quando ele, independente de classe social, de posição social, de ideologia, ele se aproxima de todos e demonstra o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, até mesmo para com aqueles que não a merecem. Isto é paixão, queridos. Isso é resultado de um profundo amor, de um amor intenso, de um amor que não passa, de um amor que não finda, de um amor cujo início não podemos marcar, cronometrar e cujo fim jamais haverá, porque este amor de Cristo por nós é eterno. Isto é paixão por mim, é paixão por você. Ele me ama, ele tem um profundo sentimento maravilhoso para com você, para com todos nós, e ele se sacrificou para nos conceder o melhor que ele tinha. Ele sacrificou toda a sua glória, toda a sua majestade, ele arriscou sua vida, ele arriscou sua eternidade para nos salvar, para demonstrar este amor para conosco. Isto é paixão de Cristo. Portanto, meus amados, esta paixão de Cristo não se limita a uma data, a um momento. Essa paixão de Cristo ainda se revela quando ele senta à mesa com seus companheiros de caminhada e ele decide então colocar uma toalha na cintura e lavar os pés daqueles homens. É paixão de Cristo quando ele se humilha e, sendo ele Senhor, se coloca como servo, servo dos seus discípulos, servo dos seus apóstolos, servos de nós mesmos, porque ele veio para nos servir e não para ser servido, como ele mesmo declara. Paixão de Cristo, portanto, é quando ele, independente das nossas sujeiras, ele se dispõe a nos lavar, a purificar os nossos pés, a purificar a nossa caminhada de vida, a nossa trajetória de vida e a nos levar, a nos conduzir por caminhos limpos, por caminhos de graça,
por caminhos de bondade, por caminhos de felicidade. Isto é paixão de Cristo, meus amados. Paixão de Cristo é ainda quando ele se deixa prender por pessoas aprisionadas por governantes opressores. Paixão de Cristo é quando ele, tendo poder, glória e majestade, para invocar, para pedir o socorro, e não só pedir, ele poderia ordenar a legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ele tinha a seu dispor os exércitos celestiais. Mesmo assim, ele se deixa prender, ele se deixa aprisionar por uma dúzia de soldados que viviam debaixo de um regime opressor, que não eram capazes sequer de libertarem a si mesmos. E eles então vêm e colocam o Filho de Deus como prisioneiro. E o Filho de Deus, em razão do seu amor, da sua paixão para conosco, ele não reage. Pelo contrário, quando aqueles homens procuram a Cristo e tentam identificá-lo no meio daquela multidão que ali estava, para aprisioná-lo, Jesus insiste em dizer: vocês procuram a quem? E quando eles dizem a Jesus Cristo, ele diz: sou eu. E por várias vezes essa mesma situação ocorre, e ele diz: sou eu. E ele então, naquele momento, sendo ele perseguido, numa situação já de véspera de aprisionamento, ele disse: deixem esses outros livres, eu estou oferecido a minha vida, eu me disponho a ser levado como prisioneiro pela libertação dos que me acompanham, daqueles que são meus companheiros, daqueles que são meus discípulos. Eu irei para a prisão por eles. Isto é paixão, isto é amor, isto é um profundo sentimento de apreço e de valorização pelos seus. Jesus não é aquele que se esconde atrás dos seus seguidores para escapar da prisão e das responsabilidades do seu modelo de vida. Não, ele é aquele que se coloca à frente como protetor, sendo ele perseguido, sendo ele aquele que necessita de proteção. No entanto, ele se oferece para a prisão, para proteger aqueles que são seus. Isto é paixão de Cristo, em razão do seu profundo amor para conosco. Meus amados, paixão de Cristo ainda, observe bem, é quando ele se deixa julgar por homens desprezíveis e condenáveis, aprisionados pela sua sede de poder que os domina. Paixão de Cristo é quando o Cristo Todo-Poderoso abre mão da sua glória e majestade e se deixa julgar e condenar por homens que não eram dignos sequer de estarem na sua presença. E, no entanto, ele permite que todo aquele teatro, falso teatro, que no futuro é condenado pela própria lei romana, porque fica comprovado que ele foi julgado e condenado por um júri impróprio e por uma metodologia injusta. Mesmo assim, ele não apelou para Deus, que poderia ser o seu juiz libertador. Isto é paixão de Cristo. Isto é paixão de Cristo por nós. Isto é uma profunda demonstração de amor. Ele aceitar ser julgado por pessoas indignas, porque ele queria nos livrar do julgamento eterno que nós merecemos, que nós merecíamos. Isto é paixão de Cristo, isto é amor profundo, isto é amor incomparável, isto é amor inexplicável, isto é paixão de Cristo, isto é paixão do Senhor para conosco. Esta paixão Ele tem por você, Ele tem por mim. Meus amados, paixão de Cristo é quando Ele se deixa levar como um cordeiro mudo para o matadouro, quando Ele poderia ter argumentado, ter apresentado a sua defesa, ter se justificado, Ele poderia até ter derrotado todo aquele júri
incorreto, inadequado. No entanto, ele fica mudo, ele não defende a si mesmo, ele assume uma postura que o próprio governador Pilatos fica surpreso e pergunta: tu não vais te defender de todas as acusações? E ele assume uma postura muda, porque naquele momento, em razão da sua paixão por nós, ele está dizendo: eu não falarei em minha defesa, porque o meu objetivo não é livrar a mim mesmo, mas livrar aqueles a quem eu amo. Isto é paixão de Cristo, meus amados. Paixão de Cristo é quando ele, mesmo na cruz, tendo sido humilhado, sofrendo, padecendo, em razão de pecadores que não tinham nenhum mérito e tampouco autoridade para aprisioná-lo, condená-lo, crucificá-lo e até mesmo humilhá-lo. No entanto, diante de todas estas situações adversas, ele é capaz de pedir ao Pai que nos perdoe, mesmo tendo sido nós os culpados pela sua morte e aqueles que ali se faziam presentes. Meus amados, isto é paixão de Cristo, é misericórdia do Senhor revelada a nós, é sofrimento que ninguém aceitaria, que ninguém conceberia, mas que o Filho de Deus aceita, se submete por amor a mim e por amor a você. Isto é paixão de Cristo. Ele nos amava de tal modo que estava disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer coisa, por mais que lhe custasse. Ele estava dizendo: eu quero salvá-los, não importa o preço que eu pagarei, eu vou redimi-los, eu vou resgatá-los, eu vou restaurá-los. Ainda que eles não entendam isso, eu estou fazendo uma obra por eles. Meus queridos, paixão de Cristo é quando, após Jesus ressuscitar, ele retorna àqueles que o negaram e lhes chama de irmãos. Paixão de Cristo é quando ele perdoa a traição e ele volta a conviver, a se relacionar com homens que na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da sua angústia, estavam longe deles. Apenas mulheres restaram ali. Mas os homens fugiram, eles não estavam presentes, os seus discípulos não estavam presentes, os apóstolos não estavam presentes na hora da sua angústia e na hora da sua dor. Mas mesmo assim, depois de morrer e ressuscitar, ele retorna e se apresenta àqueles que o abandonaram. Ele se faz presente na vida daqueles que estavam ausentes no seu maior momento de necessidade, de dor e angústia. Isto é paixão de Cristo por nós, por você, pelo mundo. Meus queridos, paixão de Cristo é quando ele, depois de ressuscitado, se encontra com Pedro, que o havia negado, após ter dito tão categoricamente que daria a sua vida por ele. Pedro o nega 3 vezes diante de Jesus, diante dos seus acusadores. Pedro se torna omisso. Pedro abre mão de assumir o seu compromisso com Cristo. Ele nega a Cristo, mas paixão de Cristo é quando esse mesmo Cristo, traído por Pedro, se apresenta a ele em uma beira de praia e ele dá a ele 3 oportunidades de restauração. Paixão de Cristo é quando, depois de 3 negações, Jesus misericordiosamente dá a Pedro 3 oportunidades de reconciliação. E ele então pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Alguns intérpretes, alguns estudiosos do original dizem que a primeira vez quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, numa linguagem mais corriqueira nossa. É como se ele dissesse assim: sim, Senhor, eu gosto de ti. A segunda vez Jesus insiste e pergunta:
Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu gosto de ti. Pedro estava se sentindo indigno, certamente, e ele, portanto, se sentia incapaz e inadequado para fazer uma declaração de amor a Jesus. Até que pela terceira vez Jesus fala a ele e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro finalmente diz, ele se entrega, ele se rende diante de toda aquela bondade, diante de todo aquele amor, diante da paixão expressa por Cristo para com ele, Pedro finalmente se rende e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Pedro agora já não usa mais o verbo gostar, ele usa o verbo amar. Ele não diz mais, Senhor, eu gosto de ti. Ele agora assume uma postura. Ele diz, sim, Senhor, tu me amas, eu sei que tu me amas. Tu estás aqui porque me amas. Senhor, eu também te amo. Tu sabes todas as coisas. Era como se Pedro estivesse ali dizendo, me perdoa não ter assumido quando eu deveria ter assumido este amor, esta paixão. Mas diante da paixão e do amor que tu tens para comigo, eu agora assumo, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu tenho uma paixão no meu coração por ti, assim como tu tens por mim. Isto é a paixão de Cristo. Quando Cristo dá 3 oportunidades àquele que o negou 3 vezes. Paixão de Cristo é quando Cristo retorna para o céu, prometendo voltar para levar consigo, a fim de morar com Ele para sempre, aqueles que foram a razão da sua morte. Paixão de Cristo é quando nós cooperamos com a morte de Cristo, em razão dos nossos pecados, ainda que não estivéssemos presentes naquele dia da crucificação. Paixão de Cristo é quando nós, que temos os nossos pecados como causa da morte de Cristo, mas mesmo assim, esse Cristo que morreu por nós e morreu por nossa causa, Ele promete que nos voltará e nos levará um dia para estarmos para sempre com Ele na eternidade. Paixão de Cristo é quando Ele faz isso, Ele demonstra este amor e bondade até mesmo para com aqueles que o odiaram, aqueles que o desprezam, aqueles que o rejeitam. Esta paixão de Cristo por nós o leva a assumir esta postura de perdoar e de se propor a levar mesmo aqueles que se declaram ou se posicionam como seus inimigos para a glória eterna com Ele, diante do arrependimento de pecado, porque este Cristo que é apaixonado por nós, está disposto a nos perdoar de todo o pecado. Meus amados, e quanto mais eu teria para dizer, quantas coisas mais eu teria para mencionar, baseado na palavra de Deus, quantos textos mais eu poderia citar, desde Gênesis até Apocalipse, eu poderia mostrar e demonstrar para você que esta paixão sempre esteve presente no coração do Filho de Deus para conosco. A crucificação foi apenas mais um ato. A crucificação foi apenas mais um fato. A crucificação foi apenas mais uma declaração pública do seu amor, do seu tão grande sentimento, da sua tão profunda consideração para conosco. A crucificação foi apenas mais uma demonstração da paixão de Cristo por nós. Meus queridos, que coisa maravilhosa! Esta é a mais sublime e pura paixão que Ele tem por nós e por mim e por você, ainda que sejamos as piores das criaturas, Ele nos amou e nos amará até o fim. Ele fazendo uma oração ao Pai, antes do seu sacrifício, da sua morte, ele diz, Pai, aqueles que tu me deste,
eu os amei e protegi, e os protegi até o fim. Meus amados, isto é amor, isto é paixão, isto é um profundo sentimento de consideração para conosco, que não merecemos. Isto é paixão. Portanto, a paixão de Cristo não começou numa sexta-feira, não aconteceu numa sexta-feira. A paixão de Cristo não está limitada a um dia, a uma hora, a uma semana, a um período definido. A paixão de Cristo por nós, seres humanos, é eterna. Ela começou na eternidade e terminará, aliás, e não terminará nem na eternidade. Paixão de Cristo é todo este processo de demonstração de tão grande e tão profundo amor por nós. Isto é a paixão de Cristo. Agora, esta paixão de Cristo nos leva a um desafio. Esta paixão de Cristo nos desafia a uma resposta, a um retorno, a um posicionamento. Sabe, meus amados, ninguém me convenceu de me tornar crente, evangélico ou pastor. Meus queridos, eu posso dizer como o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. É esta paixão, este amor tão profundo que nos leva a amá-lo como ele merece ser amado, porque ele provou que é digno deste amor. Ele provou que é digno do meu amor para com ele. Ele provou que ele é digno do seu amor para com ele. Porque ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida, e não só a sua vida, tudo o que ele tinha para nos salvar. Isto é a paixão de Cristo. Paixão de Cristo é alguém morrendo por nós, ainda que não mereçamos. E este alguém é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este homem, que tanto lhe amou, que tanto nos amou, convida você para chegar-se a Ele e viver com Ele para sempre, por toda a eternidade, na sua glória eterna, no seu paraíso eterno. Ele te chama. Vem para Ele, te entrega a Ele, porque Ele morreu por ti e morreu por paixão. Por causa do tão profundo, tão intenso amor que Ele tem por ti. Para e reflete. Isto é paixão. E esta paixão eu espero. Esta paixão dele para com você, para comigo, para com todos nós. Que esta paixão nos leve também a ter esta intensa paixão em resposta, em retribuição. Sabe, eu sou apaixonado por Cristo, porque Ele me amou primeiro. Ele me conquistou. Ele me escolheu sem eu merecer. Ele me chamou, ainda que por tantas vezes eu não tenha respondido. Demorei a responder. Mas hoje eu posso dizer, Senhor, eis-me aqui, porque eu sei da paixão que Tu tiveste e tens por mim. Eu quero retribuir este amor e esta paixão. Toma minha vida, sou Teu. É isso que eu convido você a fazer. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, precioso e eterno Deus, bendito, puro e santo Senhor, Deus de tão profundo amor, inexplicável amor, inexprimível amor. Ó Pai, nos achegamos a Ti e pedimos, desperta no nosso coração um amor semelhante ao Teu.
um amor semelhante ao teu, para contigo, que tanto fizeste por nós. Em nome de Jesus, Pai, meu Pai, eu oro a Ti, meu Deus e Senhor, e te agradeço por tão profundo amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Uma boa noite. Que este final de semana, que esta semana seja santa. Por quê? Está sendo vivida por um santo. Você. Nenhuma semana é santa se nós não vivermos como santos. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.